Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP. Nós estamos falando sobre legislação tributária de Campinas, mais especificamente sobre a lei do IPTU de Campinas, que é a lei 11.111 de 2001, ó quanto um aí, né? 11.111 de 2001. E aí estamos falando sobre isenções, lembra? Artigo 4º da lei do IPTU, que traz lá uma série de isenções. Já falamos sobre algumas, vamos continuar a ver mais isenções do IPTU para Campinas. Esse assunto é importantíssimo para a sua prova, ok? Tá lá. O artigo 4º também prevê isenção do IPTU para imóveis locados para uso da administração pública. Olha o que ele diz, o inciso 11 do artigo 4º. Os imóveis lotados para uso de órgão da administração pública municipal, suas autarquias e fundações, proporcionalmente ao tempo que perdurar o aluguel. Então lembra, nós já tínhamos visto que tem uma isenção quando o contribuinte ele cede o imóvel para uso da administração municipal, tá? Aqui não é bem isso, porque aqui há uma cobrança de um aluguel, tá certo? Mas de qualquer forma, também estará isento do IPTU pelo tempo que perdurar o aluguel. Então, se você tem um imóvel em Campinas e aluga, né, para a administração pública municipal de Campinas, para a prefeitura de Campinas, ou suas autarquias ou fundações, você não paga IPTU durante o período, claro, que estiver sendo alugado pela prefeitura. Aí, parágrafo 2º, a isenção de que trata esse artigo será extensiva à taxa de lixo, já sabemos disso, e lembrando que a taxa de combate a sinistro, né, foi revogada essa disposição, mas ok. Então, também será extensiva à taxa de coleta de lixo, ok? Continuando, vamos lá. Parágrafo 3º. A isenção de que trata o inciso 11, eu pulei lá para o parágrafo... Pulei não, né? Em seguida, o parágrafo 3º, ele vai fazer referência também ao inciso 11. Ó. A isenção de que trata o inciso 11 desse artigo estender-se-á à administração pública direta do Governo do Estado de São Paulo e da União Federal e suas autarquias e fundações, quando constar expressamente nos termos de cooperação convênio vigentes com a administração municipal, excetuada a taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. Olha aqui, uma situação idêntica àquela situação que nós vimos lá quando havia a cessão, né, de imóvel para a administração municipal. Lembra que também se aplicaria a cessão de imóveis para a administração federal e estadual, quando houvesse o convênio, né, para celebração de algum trabalho em comum com a prefeitura, só que não incluía a taxa de lixo a isenção. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se você tem um imóvel em Campinas, que você aluga para a União ou para o governo do Estado, para que isso seja utilizado em algum termo de cooperação ou convênio firmado com Campinas, também não pagará o IPTU, só que aí pagará, diferentemente se você alugar diretamente para a prefeitura, né, que você não paga também a taxa de coleta de lixo, nesse caso você pagará a taxa de coleta de lixo, que isenta é somente o IPTU, ok? Continuando, vamos lá. Isenção para imóveis locados para uso de templos de qualquer culto. Olha o que diz o inciso 13. Ó. São isentos do IPTU os imóveis prediais locados para entidade religiosa para uso como templo de qualquer culto, desde que... Então, mas antes de ver as condições, vamos lá. Professor, mas isso daqui já não é imune? Não tem lá imunidade dos templos de qualquer culto? Veja, vamos entender bem. A imunidade que a Constituição prevê para impostos, né, para templos de qualquer culto, em relação à própria entidade religiosa. Então, por exemplo, se uma igreja, qualquer que seja, né, a denominação, essa igreja ela tem um imóvel no nome dela, não paga IPTU, ok? Aqui a situação é diferente. Aqui o imóvel de um particular que é alugado para uma igreja, que é alugado para uma instituição, para uma entidade religiosa. Tá? A gente fala igreja, né, que é a denominação que se dá às entidades religiosas cristãs em geral, mas isso vale para qualquer entidade religiosa, de qualquer religião. Né? Então, o particular aluga o seu imóvel, né, o locatário, o beneficiário do contrato, é uma entidade religiosa. Nesse caso, poderia haver a cobrança do IPTU? Poderia, desde que nunca da entidade religiosa, mas sim do proprietário, né? Então, se você tem imóvel em Campinas e aluga para uma igreja, se não tivesse essa disposição, poderia ser cobrado IPTU de você. Não poderia cobrar de igreja, mas de você sim. E aqui essa isenção está dizendo que nem de você vai poder cobrar. Isso que está dizendo. Vamos voltar lá. Ó. Inciso 13. São isentos os imóveis prediais. Imóvel predial é que tem que ter construção, não basta ser só o terreno, tá? Os imóveis prediais locados para entidade religiosa para uso como templo de qualquer culto. Então aí não se pagará IPTU, nem a igreja nem o proprietário. Só que tem condições, ó. Quais são elas? Desde que, primeiro, comprovada a atividade religiosa no imóvel na data do fato gerador, conforme regulamento.
Então, de fato, tem que ser utilizado pela entidade religiosa na sua atividade. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel em Campinas, alugo para uma igreja, e essa igreja subloca para quem quer que seja, ele não ocorre atividade religiosa, aí vai ser cobrado IPTU. Tá? Outra condição, deve ser apresentado um contrato de locação ou instrumento de cessão, comodato equivalente, devidamente assinado, com reconhecimento de firmas do locador e do locatário. Né? Tem que ter um instrumento, então, que comprove que aquilo foi alocado para uma entidade religiosa. Tá? E veja que não precisa ser, embora fale em locado, né, que significa aluguel, não necessariamente precisa ser aluguel, pode ser um comodato, por exemplo. Comodato é quando você permite o uso sem cobrança de aluguel. Okay? O importante é que haja um documento que mostre, né, essa permissão de uso pela entidade religiosa. E terceiro, tem que ser apresentada a matrícula do imóvel atualizada. Tá? Obedecidas aqui essas condições, aí vai poder ser solicitada a isenção do IPTU. Okay? E aí é o próprio, né, dono do imóvel que deve ir lá e solicitar essa isenção. Comprovando, dizendo, olha, aluguei para uma entidade religiosa, ela presta efetivamente o serviço lá, o serviço religioso lá, está aqui o contrato de locação, está aqui a matrícula do imóvel. Continuando. A isenção aplica-se unicamente às áreas diretamente relacionadas à prática de cultos religiosos e às acessórias aos rituais, não beneficiando as áreas cedidas ou utilizadas por terceiros, e nas quais se desenvolve atividade de natureza empresarial, devendo ser observado o procedimento a ser estabelecido em normas regulamentadoras. Aquilo que eu já falei para você. Se a igreja ela subloca o espaço para alguma empresa, para alguém que exerce alguma atividade, né, empresarial, alguma atividade com fins lucrativos, aí será cobrado o IPTU. Ok? Que mais? Parágrafo 2º. Tem outro detalhe. Às vezes acontece, por exemplo, aqueles imóveis que na parte de baixo, por exemplo, é alugado para a igreja e na parte de cima tem outros fins, sei lá, por exemplo, fins comerciais, né? Nesse caso, a isenção só vai ser para a parte de baixo. Então, vai ser uma isenção parcial, tá? Pagará IPTU do restante. Parágrafo 2º. A isenção de que trata esse inciso fica limitada à vigência do contrato de locação ou do instrumento de cessão comodato equivalente. Nem precisava dizer, né? Claro que só vai valer essa isenção pelo período em que, de fato, o contrato estiver vigente, que ele estiver valendo. Se for renovado o contrato, aí vai lá e pede a renovação da concessão da isenção, sem problemas. Levando novamente, né? O contrato novo, a matrícula do imóvel. Parágrafo 3º. A isenção de que trata esse inciso poderá ser cancelada de ofício, cobrando-se retroativamente o IPTU, sempre que se apure que o imóvel não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria, ou deixou de cumprir os requisitos, cobrando-se o crédito no seu valor original, atualizado monetariamente, acrescido de juros de mora e de multa, descontando-se eventuais valores recolhidos. Isso aqui nem precisava dizer, tá? Porque essa é uma regra geral, inclusive o próprio CTN fala sobre isso. Quando você tem uma isenção condicionada, que é o caso, tem condições a serem obedecidas, e verifica-se posteriormente que a pessoa não cumpriu as condições, vai ser cobrado o tributo, né, lá desde o fato gerador, ok? E vai ser cobrado aí retroativamente, atualizado monetariamente, então haverá aí a atualização monetária sempre, né? Juros de mora e multa. A multa aqui é aquela multa de mora, tá? Agora, se for ficar configurado dolo, má-fé, poderá ser uma multa agravada também, mas em princípio é aquela multa de mora que é de até 10%, mais para frente a gente vai falar sobre ela, ok? Mas volto a dizer, o parágrafo 3º é desnecessário, porque isso vale para qualquer isenção em que não seja, verifica-se posteriormente, né, que as condições não foram cumpridas. Aí cobra-se retroativamente com multa, com juros, com tudo que o fisco tem direito. Continuando. Então falamos sobre isenção de templo de qualquer culto. Né? Disposições gerais sobre as isenções desta lei. Né? Desta lei, obviamente, é a Lei 11.111 de 2001, a Lei do IPTU de Campinas. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação das isenções a que se refere o artigo 4º dessa lei, o sujeito passivo deverá enquadrar-se nas condições estipuladas quando da ocorrência da protocolização do pedido. Porque às vezes, né, pode acontecer de um momento para o outro haver uma mudança nas condições. Uma época ele estava obedecendo as condições, em outras não. Quando você verifica se ele vai ter direito? No momento que ele apresenta o pedido, que ele protocoliza o pedido. Se preencher os requisitos, ok, né, vai ter direito à isenção por um período. Normalmente nós vemos a isenção por um período e depois na renovação ele tem que demonstrar novamente. Agora, se não cumpria no momento da protocolização do pedido, mesmo que obedecia no dia anterior, não importa. Se no momento da protocolização já não obedecia mais, não terá direito à isenção. Okay?
Parágrafo 2º. O pedido de isenção de que trata o inciso 1, o inciso 1, não sei se você vai lembrar, o primeiro lá, o que fala do aposentado, lembra? O aposentado que tem único imóvel em Campinas, vai lá mais condições. O pedido de isenção de que trata o inciso 1, que é do aposentado, deverá ser protocolizado até o dia 30 de setembro do exercício anterior ao da ocorrência do fato gerador do imposto. O fato gerador do IPTU, ele presume-se ocorrido, você já sabe isso, no dia 1º de janeiro, não é isso? De cada ano. Então ele tem que protocolizar até o dia 30 de setembro do ano anterior, tá? Para dar tempo da prefeitura verificar se de fato ele preenche os requisitos ou não para lançar o IPTU no valor correto, ok? Então esse pedido de isenção lá do aposentado tem que ser protocolizado até o dia 30 de setembro do exercício anterior ao da ocorrência do fato gerador do imposto, dispensando-se a sua renovação para os anos posteriores. No caso do advogado, do aposentado, da isenção para aposentados, ele vai ter que demonstrar que preenche os requisitos no momento em que ele faz o pedido. Depois ele não precisa ficar renovando nos anos posteriores. Mas o fisco pode verificar se as condições permanecem. Ó. Tá aqui, ó. Sem prejuízo da regular verificação da permanência das condições que motivaram. Então, embora ele não tenha que todo ano ficar renovando o pedido, o fisco sempre pode ir lá conferir. E na hipótese de aposentadorias e benefícios concedidos após 31 de agosto e até 31 de dezembro, que às vezes a aposentadoria dele saiu depois do período, né? Na verdade, aqui é até 31 de agosto, um mês depois. Então, benefícios concedidos após 31 de agosto até 31 de dezembro, aí o prazo para efetuar o pedido fica estendido até 31 de janeiro do exercício da ocorrência do fato gerador. E aí, professor, só que nesse caso já vai ter lançado o IPTU, né? Provavelmente aqui. E aí, como é que vai ser? Aí, se for o caso, ele pede uma redução, ele vai lá na prefeitura e pede a revisão, ok? Continuando. Parágrafo 5º. A administração deverá divulgar através de campanha publicitária todos os requisitos e normas para obtenção das isenções, além do prazo limite para a protocolização do pedido inicial. É importante, talvez você mora em Campinas e nem sabia, por exemplo, de todas essas isenções que tem aí. É que legislação municipal, normalmente a gente não tem muito conhecimento, né? A gente conhece federal, que é mais comentado, às vezes é estadual, mas municipal, às vezes, especialmente a legislação tributária, às vezes a gente só toma conhecimento mesmo quando vai estudar. Por exemplo, como você está fazendo, estudar para concurso. Mas é importante que a população saiba, é importante que ela conheça, né, que ela possa usufruir desses direitos que lá estão. Então, por isso que o parágrafo 5º diz, estamos ainda tudo no artigo 4º, tá? O parágrafo 5º diz que deve ser divulgado plenamente para as pessoas a respeito da existência dessas isenções e seus requisitos. Parágrafo 6º. O beneficiário da isenção de que trata o inciso 1 desse artigo, novamente falando lá da isenção para aposentado, mais uma vez, ó, o beneficiário da isenção de que trata o inciso 1 desse artigo, assim como seu cônjuge, não podem ter qualquer participação em pessoa jurídica. Isso aqui foi acrescentado, inclusive, posteriormente. Tá? Então, o aposentado, além de todas aquelas condições que nós já vimos, né, ele também não pode ter participação em pessoa jurídica, ou seja, ele não pode ser sócio de pessoa jurídica. Senão, não terá direito ao benefício da isenção, e se já tem o direito, perderá o direito à isenção nos exercícios subsequentes. Ok? Muito bem, vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já foi. Então, com isso, nós terminamos de falar sobre as isenções de IPTU no município de Campinas. Quantas hipóteses de isenções, né? Como eu disse, é importante que você tenha uma ideia. Professor, eu preciso decorar exatamente todas as condições de cada isenção que estão aí? Olha, eu não me preocuparia com isso, né? Porque é claro que numa prova ele pode exigir qualquer coisa. Tá? Uma prova pode exigir a notinha do rodapé do artigo tal, da lei tal. Mas, de uma forma geral, é importante que você tenha uma noção, saiba quais são as principais hipóteses de isenção que nós vimos aí do artigo 4º da Lei 11.111 de 2001. Ok? Vamos ficando por aqui então. Bons estudos e até a próxima.